Quem nunca ouviu falar que gato preto dá azar, não é mesmo? Sendo assim, o conceito de superstição está ligado à crença em algo sem nenhum fundamento lógico. Ou seja, é passada oralmente entre gerações, como se fosse parte de uma cultura popular. Além disso, também é conhecida como crendices, sempre influenciando o comportamento das pessoas e formando assim o senso comum. Logo, as superstições podem ter características pessoais, religiosas ou culturais. Na religião, por exemplo, acredita-se que ao abrir a página da Bíblia ao acaso, irá receber uma resposta. Em síntese, o termo superstição vem do latim superstitio, sendo associado ao conhecimento popular. Desde a antiguidade, os povos associavam as crenças a aspectos mágicos e assim determinavam que seria a sorte ou azar. Entretanto, muitas superstições que surgiram de hábitos passados se perderam com o tempo. Mas isso se torna tão estranho que não dá para não se perguntar: quem foi o louco que inventou cada uma dessas? Agora vamos conferir 16 superstições que se tornaram lendas populares. Olá, meu amigo. Meu nome é Jean Castelo e você é muito bem-vindo a Casos Marcantes. Vamos começar com as superstições de sorte. Primeira, jogar sal sobre o ombro esquerdo. Existe uma lenda popular entre os povos turcos que, para eles, todo infortúnio seria culpa de um anjo mau que vive no nosso ombro esquerdo e fica ali tentando nos prejudicar. Para evitar essas desgraças, o segredo seria cegá-los com um pouco de sal nos seus olhos. E aí, me diz você, dá para levar a sério uma ideia dessa? Segunda, cruzar os dedos. Em lugares e épocas nas quais ser cristão era perigoso, como no Império Romano, cruzar os dedos era uma forma de fazer referência à cruz e pedir a proteção de Jesus Cristo sem ser notado. Pouco a pouco, o sentido religioso se perdeu e o gesto passou a ser interpretado simplesmente como um pedido de boa sorte. Terceira, ferradura. Diz a lenda que São Mustam, que era ferreiro e viveu no século X, teria recebido certo dia de um cliente a encomenda de uma ferradura para si próprio em vez de para um cavalo. Ao tirar as medidas do homem, Mustam percebeu que o pé dele era rachado e tinha só 2 dedos. Era o diabo em pessoa. Para dar-lhe uma lição, o ferreiro prensou os pregos bem no meio do pé do tinhoso, causando tanta dor que o diabo jamais ousou chegar perto de uma ferradura novamente. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, a ferradura deve ser usada com a parte aberta para cima, de maneira que a boa sorte nunca caia. Quarta, olho turco ou olho grego. Até eu que não sou tão supersticioso tem um comigo. Essa proteção contra o mal olhado foi usada por diferentes povos ao longo da história, mas essa começou no Mediterrâneo. A lenda dizia que um homem teria conseguido estourar só com a força de um olhar invejoso uma rocha que até então não havia sido rompido nem por 1000 homens juntos. Então, se seu olho turco aparecer rachado, significa que ele cumpriu a função de te proteger de algo ruim e, portanto, deverá ser jogado imediatamente fora. Quinta, trevo de 4 folhas. De acordo com uma lenda cristã, quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, ela trouxe consigo um desses trevos, e assim sendo, trouxe um pedacinho do paraíso consigo. Ele simboliza o elemento positivo que traz sorte para quem o encontrar. Para os druidas, que são os sacerdotes celtas, quem tivesse a posse de um trevo de 4 folhas poderia enxergar os demônios, e assim conseguiria escapar deles facilmente. Já São Patrício usava um trevo para explicar a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Já alguns fiéis passaram a ver a eventual 4ª folha como mais um elemento, que seria graças a Deus. Sexta, pé de coelho. O pé de coelho é bem famoso. Ele foi criado através de uma religião chamada Voodoo, criada pelos negros americanos. E um desses seus amuletos mágicos é justamente o pé de coelho. Mas não qualquer um. Somente o pé esquerdo de um coelho morto com um tiro achado em um cemitério. Só dessa forma serviria. Vou detalhar mais para você esse assunto de cemitério. Se a morte dele ocorrer em cima de uma tumba, em noite de lua cheia ou numa sexta-feira 13, aí, meu amigo, você estaria mega ultra protegido. Então fica a dica para você. Quando você estiver no cemitério, lembre-se de ir em noite de lua cheia ou numa sexta-feira 13. E se tiver sorte, e sei que terá, estará lá, o coelho em cima de uma tumba, te esperando. Essa pertence aos antigos gregos e romanos, que era nada mais que um amuleto comum usado principalmente entre as mulheres, que era considerado um símbolo de fertilidade. O polegar entre os dedos representa o órgão masculino penetrando no feminino. Com o tempo, o símbolo perdeu seu significado principal, que era sua conotação sexual, e se tornou um simples amuleto da sorte. Agora vamos para as superstições de azar.
Oitava, derrubar o sal. Antes da existência das geladeiras, a única maneira de preservar alimentos perecíveis era colocando sal. Porém, a falta de tecnologia tornava a extração dos grãos muito cara e desperdiçá-los significava prejuízo na certa. Para aumentar o cuidado das pessoas, passou-se a dizer que derrubar sal dava azar. O mito se reforçou graças ao pintor pouco conhecido, para não dizer o contrário, Leonardo da Vinci, que retratou um saleiro caído em frente a Judas no quadro A Última Ceia. E se você for novo no canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho, deixe o seu like e nos comentários nos diga se você é um cara supersticioso, leve ou exagerado, ok? Mas agora voltando. Nona, passar sob a escada. Esteja apoiado em uma parede ou aberta, a escada acaba formando um triângulo, um dos símbolos da Santíssima Trindade. Passar pelo centro dele, então, representaria uma ameaça ao equilíbrio entre o Pai, Filho e Espírito Santo. E, consequentemente, você estaria cometendo um pecado. Por isso virou sinônimo de má sorte. Não é apenas a Igreja Católica que dá uma interpretação peculiar ao triângulo. Os antigos egípcios diziam que ele era o símbolo da vida. Décima, deixar o chinelo virado causa a morte da mamãe. Essa história está relacionada à moda dos chinelos no Brasil nos anos 60. Como muitas casas ainda não tinham acabamento no chão, os calçados ficavam mais sujos se estivessem com a sola virada para cima. Daí, com essa falsa maldição, fazia com que os filhos não largassem de jeito nenhum os calçados dos pés. E assim agradecemos aos nossos pais pelo trauma que vocês nos criaram. Muito obrigado. 11ª, quebrar espelho. A catopotromancia, que é a adivinhação por meio de reflexos na água, era muito popular na antiguidade. Porém, se o recipiente caísse e quebrasse, o curioso teria maus bocados pela frente. Os romanos diziam que dava 7 anos de azar. Por quê? Segundo uma teoria da época, o corpo de um homem se renovava completamente ao longo de 7 anos. 12ª, noivo ver a noiva com vestido antes do casamento. Durante boa parte da nossa história, o casamento foi e é uma relação comercial. Por receio de que o noivo não gostasse da futura esposa com o vestido e desistisse dessa forma, a família da menina a escondia até a hora da cerimônia, sob a desculpa de que vê-la antes traria azar. E confesso, segue funcionando muito bem até hoje. 13ª, gato preto. Esse todo mundo conhece, mas vamos entender isso desde o início. Na Idade Média, eles foram associados às bruxas devido aos seus hábitos noturnos. O Papa Inocêncio VIII chegou a incluir os felinos dessa cor na lista dos perseguidos pela Igreja Católica. Só para piorar o pobre gato preto, em 1561 o autor inglês William Baldwin escreveu um trabalho satírico chamado Beware the Cat, ou seja, atenção ao gato, no qual os gatos pretos eram, na verdade, bruxas disfarçadas que tinham 9 vidas, ajudando assim a espalhar ainda mais essa lenda. Devido a estas superstições, gatos pretos são menos adotados em abrigos. Você sabia disso? E existem até estudos comprovando isso. Vê se não entra nessa, ok? Os bichinhos de pelagem negra têm tanto potencial para ser seu bichinho de estimação como qualquer outro animal. Na hora de adotar, que tal dar uma chance para seu futuro amigo de cor preta? 14ª, abrir guarda-chuva em casa. Os guarda-chuvas só se tornaram um item usado em larga escala na Inglaterra na era vitoriana, século XVIII. Essas primeiras sombrinhas tinham um mecanismo feito de metal que podia causar ferimentos sérios se atingisse alguém. Para evitar acidente, as pessoas passaram a falar em azar para quem abrisse guarda-chuva em ambientes fechados. 15ª. Orelhas queimadas indicam que alguém está falando mal de você. Mais uma vez, o mito ganhou força na Idade Média, pois achava-se que as pessoas estavam sendo vítimas de um feitiço. Agora, se liga na recomendação da época. Vamos dizer que seja contigo, ok? Então, anota aí. Você terá que lamber a ponta do dedo e pressioná-la na bochecha, falando o nome dos suspeitos. Se ela esfriar na hora em que você mencionou o nome de qualquer um deles, pronto, você já achou o seu culpado. 16ª, número 13. Revoltada por ter perdido espaço para o cristianismo, a deusa nórdica do amor e da beleza, Frigga, teria se exilado no alto de uma montanha, onde, às sextas-feiras, se reuniria com 11 feiticeiras e com o próprio diabo. Total, 13 pessoas, para praguejar contra a humanidade. Indo para a última ceia, Jesus Cristo convidou seus 12 apóstolos para o jantar, totalizando 13 pessoas. Inclusive, a sexta-feira foi o dia em que Jesus foi crucificado e também é considerado um dia de azar. Aí você junta
junta o dia da semana sexta-feira com o número 13, que era o total de pessoas na última ceia, tem-se pela tradição o mais azarado dos dias. Agora, a última suposição sobre esse número do mau augúrio teria acontecido em 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira, quando a Ordem dos Templários foi declarada ilegal pelo rei Filipe IV de França. O rei enviou seu exército com uma única ordem direta: executar todos os templários simultaneamente por heresia. E por acaso, tudo aconteceu em uma noite de sexta-feira, dia 13. E aqui termina as nossas 16 superstições. Espero que tenham gostado, um forte abraço e até o próximo Caso Marcante. Fui!